Muito boa noite, meus queridos da Igreja Batista da Pituba. Muito boa noite, meus queridos amigos que estão conosco para juntos cultuarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos e que nesse tempo possamos adorar e engrandecer o nome do soberano Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por esse dia que tu nos concedeu. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre esta celebração, que possamos, ó Deus, te cultuar e te oferecermos, ó Deus, um culto digno da tua grandeza e da tua majestade. Continua conosco. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus queridos. É uma alegria poder estar com vocês nesta noite para juntos refletirmos na palavra do Senhor. Mas antes de falarmos da palavra de Deus, eu quero dizer para você que nós estamos chegando aí ao final do mês e nós temos que levantar recursos, levantar donativos. É a cesta do amor, quando nós temos a oportunidade de expressarmos a compaixão e graça, né? Que é o de abençoar outras vidas, vidas que tanto necessitam do nosso auxílio nesse tempo, certo? Então que você possa estar nesse tempo se doando ao Senhor e sendo usado por Deus para abençoar outras vidas. Você também pode abençoar a obra do Senhor através de ofertas para a reforma da nossa igreja. Nossa igreja está sofrendo, passando por reformas, né? E tem ficado lindo, os espaços estão sendo reformulados, havia muitas infiltrações, todo um trabalho está sendo feito para que no nosso retorno possamos encontrar a casa de oração, a casa de celebração do nome de Deus, toda bonita, né? E de forma que possamos ali cultuar e engrandecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então faça parte, né? Faça sua oferta especial para a reforma da nossa igreja. Ao fazê-lo, você pode, né, fazer em uma das contas da igreja e depois enviar o comprovante para que possamos identificar, né, o destino dessa oferta que você está fazendo, tá bom? Que Deus então assim abençoe sua vida e continue suprindo as suas necessidades, né? A escola bíblica discipuladora continua funcionando, os pequenos grupos também estão em funcionamento e, meus queridos, tem acontecido uma coisa muito bonita. Nos cultos da quarta-feira, né, na nossa live, a nossa live após o culto da quarta-feira e do domingo, algumas pessoas têm sido direcionadas para os pequenos grupos, né? E os líderes lá têm se colocado à disposição para recepcionar essas pessoas. E nós louvamos a Deus porque tem sido um tempo muito precioso nas nossas lives. Aí eu até te incentivo a você fazer parte das nossas lives, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe e nos conduza, né, a cada vez mais a estreitar os nossos relacionamentos, a comunhão, e que Deus assim nos abençoe. Vamos então preparar os nossos corações para receber a preciosa palavra de Deus nesta noite. E esta palavra seja poderosa na sua vida, que seja de reflexão e de edificação para a sua vida, tá bom? Deus colocou no meu coração, meus queridos, para refletirmos acerca da palavra de Deus, que está no texto de Mateus, capítulo 16, no versículo de número 18, que está escrito assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que Deus então aplique esta palavra aos nossos corações. A igreja, o melhor lugar. É isso que eu quero falar com você nesta noite. A igreja, o melhor lugar. Meus queridos, somos a igreja edificada sobre a rocha que é Jesus. Ele é o Senhor e dono da igreja. A igreja de Jesus. E nós somos a igreja, nós somos edificados sobre a rocha que é Jesus. Quando digo a igreja é o melhor lugar, afirmo com base na confissão de fé. Eu declarei que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso afirmar a igreja o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Romanos capítulo 10, no verso de número 9, ele diz assim, Paulo escrevendo à igreja de Roma: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Isso implica em confissão de pecado e arrependimento. Então, quando eu confesso Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu estou fazendo a minha confissão de fé, estou me arrependendo dos meus pecados, estou confessando os meus pecados, estou me arrependendo. Onde o convencimento não vem por homens, o convencimento vem pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus usa esta palavra e então nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir de então surge o quê? Um novo homem, uma nova criatura. Como diz Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Agora regenerados. Agora regenerados. É o que diz 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Confissão, arrependimento. Nova criatura, regenerada e também justificada. Como diz Paulo aos Romanos no capítulo 5, no versículo de número 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou fazendo essa introdução para você entender que a igreja é o melhor lugar. A igreja se torna o melhor lugar para aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A igreja é o melhor lugar também para aquele homem que está perdido, mas que talvez ainda não abriu seus olhos espirituais. E é por isso que nesse tempo nós precisamos anunciar o evangelho da salvação a essas pessoas, para que elas possam conhecer a igreja de verdade e tê-la como o melhor lugar nas suas vidas. A igreja de Cristo possui solidez e garantia de vitória, porque Ele é o Senhor e Rei. Não é porque os homens A, B e C são maiores, são melhores. Não é por causa do homem. É porque a igreja tem o seu senhorio em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é a sustentação da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Por isso eu posso dizer e confirmar e afirmar: a igreja é o melhor lugar aonde você poderia estar. A igreja é o melhor lugar aonde uma pessoa pode estar. Mas por que tantos desigrejados, pastor? Tanta gente decepcionada com a igreja. Diante de tudo isso que você falou inicialmente. E por que há tantos desigrejados? Pessoas afastadas da igreja. E meus queridos, eu confesso para vocês que isso é uma verdade. Há muitas pessoas que se chegaram à igreja, passaram um tempo e depois foram embora. Às vezes você vai fazendo uma evangelização nas ruas, vai evangelizando e vai conversando com... Não, mas as pessoas vão dizendo: não, eu já frequentei a igreja por um determinado tempo. Já estive lá, passei 1 mês, 2 meses, já fui até batizado. Às vezes lá, quando nós estamos lá no presídio, a gente conversando com um e com o outro, eles vão dizer assim: não, mas eu fui da igreja, eu fui batizado, tal. Mas por que essas pessoas não estão na igreja? Porque algumas pessoas preferem ficar fora da igreja, têm aversão à igreja. Será que estes têm entendido o que é ser igreja? Será que eles entenderam o que é ser igreja? Será que estes fizeram parte da igreja de Cristo? Será que eles já fizeram parte da igreja de Cristo? Será que disseram para estes que a igreja é lugar sem problemas e lutas? Será que estes têm olhado para o Senhor da igreja ou
olharam as falhas humanas, as falhas dos homens, para se decepcionarem com a igreja. Alguma coisa não está batendo. Mas alguma coisa está batendo não é no homem, não é na igreja, não é no Jesus, não é no Senhor da igreja. E nós precisamos olhar para o Senhor da igreja. Porque o texto que nós lemos, a palavra de Deus é o seguinte, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Jesus é o Senhor da igreja, o nosso olhar tem que estar para o Senhor da igreja. Quando nós olhamos para o Senhor da igreja, o reconhecemos como Senhor das nossas vidas, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, a igreja é o melhor lugar. E nós não seremos desigrejados, nós não teremos aversão à igreja. A igreja é o melhor lugar. Quero dizer para você, o melhor lugar para estar é na presença do Pai. É na igreja. A igreja é o melhor lugar. Viver longe do Pai é ilusão. Viver longe de Deus é ilusão. Lucas capítulo 15, nos versículos 13 e 14, diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Pegou tudo que tinha e foi viver uma vida longe da presença de Deus. Viver longe da presença de Deus é ilusão, meus queridos. É permanecer com aquele vazio dentro de si. Mas graças a Deus que o Senhor está de braços abertos para nos acolher. A igreja é esse local de acolhimento. É esse local de recepcionar pessoas. Este é o lugar e esta é a posição da igreja. Por isso eu posso afirmar para vocês nesta noite, a igreja é o melhor lugar aonde você poderia estar. Permaneça firme. Mesmo vivenciando às vezes dificuldades, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, mas vamos perseverar, porque o Senhor da igreja, ele sim é perfeito e é fiel, e nele você pode confiar. Confie no Senhor da igreja e permaneça nos caminhos do Senhor. Ele estará sempre de braços abertos para te acolher. Vamos permanecer juntos. Porque posso afirmar que a igreja é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos orienta com relação a isso. Ela diz em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Então a palavra de Deus nos exorta, nos orienta a que nós devemos viver em comunhão, né? Que nós devemos estar congregando e não sermos desigrejados. Posso dizer também para você que a igreja é o melhor lugar onde nós poderíamos estar, porque a igreja é local de ressuscitados, de pessoas salvas, de pessoas regeneradas. Paulo falando na carta aos Efésios, ele diz no capítulo 2, no versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a igreja é local de pessoas ressuscitadas, pessoas que estavam mortas em delitos e pecados, mas agora têm vida em Cristo Jesus. A igreja é local de pessoas que nasceram de novo, pessoas que têm uma nova vida, que têm uma nova mentalidade. 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. A igreja de Jesus Cristo é composta dessas pessoas, pessoas que têm uma nova vida, que têm uma nova forma de pensar. A igreja é local de pessoas imperfeitas que estão em processo de edificação, não estão prontas. A igreja de Jesus é a igreja composta de pessoas que estão em processo de edificação.
como está escrito lá em Efésios 4, versículos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a igreja de Jesus, esta igreja que eu estou afirmando que é o melhor lugar onde nós poderíamos estar, é um local de pessoas que estão em processo de aperfeiçoamento. E aquele que começou boa obra, ele vai concluí-la. Porque está escrito na palavra de Deus. A igreja é local de pessoas que estão voltando a ser humano. E não de seres celestiais, como a gente ouve às vezes por aí. De pessoas perfeitas não existe. Nós estamos voltando a ser humano, pessoas que acolhem outras pessoas, pessoas que estão no processo de aperfeiçoamento, pessoas que têm alegria na salvação em Cristo Jesus, pessoas que saíram da morte para a vida em Cristo Jesus. A igreja é local de pessoas que não sabem tudo, mas servem ao Deus que sabe tudo. Não é de pessoas perfeitas. Nós temos um Deus que é onisciente, esse sim sabe todas as coisas. Mas a igreja não sabe todas as coisas. Mas a igreja é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. A igreja é local de pessoas que pautam a sua caminhada pela fé. A igreja é local de pessoas que pautam a sua caminhada pela fé. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então esta é a igreja que agrada ao Senhor, a igreja que é o melhor lugar onde nós poderíamos estar, essa igreja que confia no Senhor, que crê, que deposita sua fé, que busca o Senhor, que crê na sua palavra. É a igreja que crê que Deus é o Criador dos céus e da terra. É a igreja que crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É a igreja que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Essa é a igreja que agrada ao Senhor. E essa é a demonstração de fé desta igreja. Por isso, meus queridos, nós nos aproximamos do Senhor porque acreditamos e confiamos nele. E eu diria para você, a igreja é o melhor lugar aonde nós poderíamos estar. A igreja é local dos que creem nas promessas de Deus. A igreja é local dos que creem nas promessas de Deus. E eu quero caminhar para concluir dizendo para vocês três textos bíblicos. O primeiro deles é Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, a igreja, que é o melhor lugar onde nós poderíamos estar, é esta igreja que confia nas promessas do Senhor. Crê que nenhuma das suas promessas vai falhar. Nunca falhou e jamais falhará. Então nós confiamos no Senhor, acreditamos na sua palavra. Josué capítulo 23, no versículo 14. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Não falhou porque Deus não falha, porque Deus não mente, porque Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Então a igreja é o melhor lugar onde nós poderíamos estar, porque nós temos um Deus que é confiável. Um Deus que nós podemos depositar todo o nosso ser e confiar nele. Porque o mais ele vai fazer. Por isso eu digo, creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
Essa é fé. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha que palavra linda, meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Como é que a igreja não é o melhor lugar onde nós poderíamos estar? Quando nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, onde as suas promessas são uma realidade nas nossas vidas. Um Deus confiável, um Deus que não mente, um Deus que não retarda as suas promessas. Ele as cumpre de forma fiel. Ele cuida das nossas vidas. Ele restaura o nosso ser. Ele nos dá uma nova vida. Nós que estávamos afastados em virtude do pecado, Ele agora nos reconcilia consigo mesmo, nos justificando, nos reconciliando consigo mesmo. Então eu queria dizer para você, com todo o coração, compartilhe, anuncie que a igreja é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. Fora da igreja é ilusão. Fora da igreja é andar como ovelha desgarrada, sem pastor. Mas aprove ao Senhor, na plenitude dos tempos, enviar Jesus Cristo para nos reconciliar consigo. E Jesus é o Senhor da igreja. Ele é a pedra angular. Ele é a verdade. Ele é o caminho. E Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E nele nós podemos confiar. Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Nós podemos confiar nesse Deus. E é por isso que nós podemos confiar e dizer do mais profundo do nosso ser: a igreja é o melhor lugar onde nós poderíamos estar. É o lugar mais seguro onde nós poderíamos estar. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio nas promessas do Senhor. E eu creio que os crentes em Jesus Cristo estão sendo aperfeiçoados. E aquele que fez a promessa vai cumpri-la. E a promessa é de que Ele vai completar a obra que Ele começou em cada um de nós. Que o Senhor então os abençoe. Que o Senhor então os conduza em triunfo a cada dia, em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão.
o fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão. Vamos orar ao nosso Deus, o Deus da igreja. Soberano Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o cabeça da igreja. Tu és o Senhor da igreja. E nós te louvamos, ó Deus, porque fomos reconciliados contigo. Hoje somos Teus filhos, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu tem cuidado da Tua igreja. Tu tem cuidado, ó Deus, e zelado da Tua igreja. E nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Nós somos os vasos nas mãos do oleiro e o Senhor está dando forma à sua igreja. Muito obrigado, Deus, e continua conosco, continua nos direcionando. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor, e a conduz em vitória a cada dia, Senhor. Oramos assim, agradecidos, e Te pedimos a bênção em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Que Deus nos conceda uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Logo mais vamos estar tendo a live de oração, e que você possa fazer parte. E ali nós vamos estar orando e conversando com o Senhor da igreja, suplicando da sua graça e da sua misericórdia. Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus.